Daqui a pouquinho ler a palavra. Queridos, quando nós olhamos para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver vários homens e mulheres de Deus que fizeram a diferença. Por meio da sua vida, por meio do seu estilo de vida, por meio das situações que eles passaram, por meio da diversidade que eles passaram. Mas hoje, especificamente, eu quero falar de um bastante conhecido, desde o menor até o maior. E hoje eu quero falar de alguém que também fez a diferença. Também, quando nós olhamos para ele, nós somos inspirados a passar por todas as provações, por todas as dificuldades que nós temos passado. E esse alguém chama-se Jó. Abra comigo em Jó, capítulo 1. Nós vamos ler Jó, a partir do capítulo 1, do verso 1. A minha tradução é um pouquinho diferente, quem sabe da de vocês. Jó, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro, reto, temia Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. E também tinha muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Feche os seus olhos agora. Pai, a tua palavra foi lida nessa noite. Espírito Santo de Deus, a minha oração nessa hora que o Senhor fale conosco, Deus. Tira toda canseira, toda distração, toda preocupação, mas que nessa hora, Pai, nós possamos abrir o nosso coração, os nossos ouvidos, para receber a palavra que vem dos céus ao nosso coração, Pai. Pai, fala conosco em nome de Jesus. Amém? Queridos, quando nós olhamos para a vida de Jó, nós vemos algumas características na vida dele. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Característica que todos nós, em nome de Jesus, nós temos. Mas, quando nós olhamos para a vida dele, era um homem que tinha uma linda família, quem sabe como você que está aqui, você que está em casa. Era um homem estruturado financeiramente, mas chegou-se um dia na vida deste homem que a tempestade veio. Chegou um dia na vida desse homem que o dia mal veio. E quem sabe você está aqui, você já viveu esse dia mal, ou quem sabe está vivendo esse dia mal. Mas quando nós olhamos para a história deste homem, nós aprendemos muitas coisas que vai nos impulsionar, que vai nos ajudar a passar pelos dias maus. Muitos de nós não pensaríamos que durante 2 anos ia ter uma pandemia. Muitos de nós até perdemos pessoas. Mas eu quero te dizer que a boa mão do Senhor tem te sustentado e vai continuar sustentando você e a sua casa. Quando nós olhamos para este capítulo 1, nós aprendemos 3 pontos importantes da vida de Jó. E o primeiro está lá no verso 5, que diz assim, Jó, capítulo 1, 5, que diz assim: Quando se encerrava o ciclo de banquete, Jó chamava os seus filhos e os santificava. E levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos não tenham pecado e blasfemado. Talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus. E em seu coração, Jó fazia isso continuamente. O que eu aprendo aqui com a vida de Jó? Que Jó era um sacerdócio na casa dele. Quantas pessoas, quantos homens hoje não são sacerdócio na sua casa? Quantas famílias estão faltando dentro do lar o sacerdócio?
Homens que olham para os seus filhos e falam: filho, senta aqui, vamos ter uma conversa. Filha, senta aqui que nós precisamos conversar. Aquela atitude não foi legal. E também quantos filhos estão tão longe dos corações dos pais? Quantas famílias estão vivendo dias de crise, dias de tempestade, dias de dificuldades? Mas em nome do Senhor Jesus, você que está aqui, você que está em casa, se você tem passado por dias difíceis, se você e a sua casa tem passado por situações que você não tem compreendido, Deus te trouxe aqui e Deus nessa noite vai renovar a sua casa, vai renovar a sua família e você vai sair daqui entendendo que Deus tem controle de tudo sobre a sua vida. Nós olhamos aqui que Jó chamava os seus filhos e santificava eles. Deus está chamando uma igreja, uma família, onde, como diz na sua palavra, que os corações dos filhos se convertam aos pais e dos pais aos filhos. E hoje nós vemos isso muito longe. Quando nós olhamos aqui, antes de Jó começar por todas as situações que ele passou, ele chamava os seus filhos. Ele chamava, ele orava: pai, mãe que está aqui nessa noite, qual foi o tempo que você gastou com teu filho? Qual foi a última vez que você colocou a mão sobre a cabeça dele e orou e declarou as bênçãos de Deus sobre a vida deles? Deus está levantando uma igreja que seja família, que se importe, que ame. Marido que ama a esposa, esposa que ama o marido, incondicionalmente. Se nós andarmos um pouquinho lá no capítulo 2, quando Jó começou a receber as notícias de situações que estavam acontecendo, de perda dos seus filhos, de perda dos seus bens. Lá no verso 2, no capítulo 9, diz assim: então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Quantas mulheres dentro da sua casa não têm sido sábias? Jó estava passando por dias difíceis, aquela família estava passando por dias difíceis, e olha lá a sua mulher: por que você ainda conserva a sua integridade? Por quê? Irmãs que estão aqui nessa noite, a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Queridas, existem batalhas, existem lutas que nós não vamos vencer falando e questionando o nosso esposo, é com nossos joelhos, é com a nossa oração. Quem sabe você que está aqui, você fala: mas o meu marido ainda não é convertido. Ainda, porque será em nome de Jesus. Mas você precisa, como mulher sábia, você precisa se colocar diante de Deus. E eu costumo sempre dizer para as meninas, quando a Bíblia fala que mulher sábia é aquela, às vezes a gente pensa que é a casada, não. Nós, como as mulheres que são solteiras, meninas que são solteiras, precisa também ser sábia para edificar o seu namoro, o seu relacionamento. E nós vemos aqui que Jó era um pai zeloso. Ele procurava zelar pelo bem dos seus filhos. Estava atento à conduta e o modo de vida dos teus filhos. Quantos pais que estão aqui nessa noite ou que estão em casa estão atentos à conduta e à moral dos seus filhos, aquilo que ele está vendo? Sabe, nós precisamos, o mundo aí fora tem bombardeado as nossas famílias, os nossos filhos todos os dias, e nós como pai e mãe, nós precisamos ter o discernimento de dizer: aqui em casa isso não. Vai chorar? Vai, não faz mal. Quantos aqui já ouviram um não do pai e da mãe? Levanta a mão. Todo mundo. Vocês estão vivos, não estão? Não vai fazer mal algum você dizer não para o seu filho. Jó era um sacerdote dentro do seu lar. Uma pergunta para você que está aqui. Homem de Deus, você é um sacerdote dentro da sua casa? Qual foi a última vez que o teu filho viu você orando?
Qual foi a última vez que teu filho viu você meditando nas escrituras da palavra de Deus? Jó era um homem, segundo sim, um homem íntegro, reto, temente a Deus, mas ele também era um sacerdócio dentro do seu lar. Outro ponto que nós aprendemos com a vida de Jó, está lá no capítulo 8, que diz assim: e o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Com que eu aprendo aqui? Deus sabia quem Jó era. Deus sabe quem você é. Quando Deus olha da terra, Ele olha para mim e para você, Ele sabe quem nós somos. Quando estamos mediante as lutas, quando estamos mediante as dificuldades, quando estamos diante de uma grande tempestade, qual tem sido o nosso posicionamento? Qual tem sido a nossa postura? Qual tem sido a nossa vida diante dEle? Saiba, querido, que Deus sabe quem você é e Ele não vai dar para mim, para você, nada do que você não possa suportar. Se as lutas estão vindo sobre a tua vida, se as dificuldades estão vindo sobre a sua vida, aguenta firme, porque Deus vai te honrar. E essa luta que você está passando não vai ser o fim, vai ser o começo de coisas novas sobre a tua vida. Não é o fim. Deus sabia quem Jó era, Deus sabe quem você é. Deus não perdeu o controle. Quando nós lemos aqui desde o início, se você pegar e começar a ler e a estudar a história de Jó, do 1 ao 42, você vai ver Jó em nenhum momento pecando contra Deus. Quantas vezes no momento de raiva, no momento de luta, no momento de dificuldade, no momento onde a gente pensa que não vai dar mais, a gente começa a questionar a bondade de Deus, a gente começa a murmurar, a gente começa a reclamar, a gente começa a questionar e até duvidar sobre a existência de Deus. Por quê? Eu vou à igreja, eu sirvo a Jesus, eu canto, eu prego, eu faço tantas coisas para Jesus, por que eu estou passando por isso? Por quê? Queridos, como eu disse, Deus não dá nada do que nós não possamos suportar. Eu me lembro o dia que o Caio estava pregando aqui no Jovem, ele falou muito sobre a questão de propósito. Entenda, querido, a luta que você está passando, existe um propósito para te preparar para algo muito maior que Ele vai fazer na sua vida. Que Deus vai fazer na sua casa, que Deus vai fazer na sua família, que Deus vai fazer no seu ministério, que Deus vai fazer. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. Sabe, queridos, nós temos, como eu disse, essa grande tendência a questionar. Quem sabe, eu vou desistir mesmo. Para quê? Eu já venho sonhando há tanto tempo. Eu já venho buscando há tanto tempo. Eu já venho orando há dias, há anos. Eu já até perdi as contas de quantas vezes eu tenho orado acerca disso. E eu já disse aqui em um outro momento. Durante praticamente quase toda a minha vida eu orei pela salvação do meu pai. Queridos, o grande segredo de nós avançarmos e conquistarmos e experimentarmos algo diferente da parte de Deus é não desistir. Sabe, às vezes a gente parece filhos mimados. Nós oramos agora e queremos que Deus age agora, que Deus faça hoje, que Deus faça já. O tempo de Deus não é o seu tempo e não é o meu tempo. O tempo de Deus não é o meu e não é o seu. Deus sabia que Jó iria permanecer. Que Jó ia continuar firme diante das notícias. Você imagine você, de repente pensou você, Francisca, receber a notícia que um dos seus filhos veio a falecer. Que daqui a pouquinho seus bens veio se perder.
Daqui a pouquinho notícias e notícias. Quem sabe esse ano, ou o ano que passou, quem sabe você vem há anos e há anos cheio de notícias negativas. Cheio de notícias que você fala, meu Deus, até quando? Até quando? Mas queridos, passe por os dias difíceis. Erga sua cabeça. Não olhe para trás. Olhe para frente. Porque Deus, Ele está com você. Você não pode desistir agora. E no verso 21 e 22 diz assim. E disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. O que eu aprendo aqui? Jó não culpou a Deus de nada. Pelo contrário, ele adorou ao Senhor. Ele adorou. Nós não cantamos uma canção que nós iremos adorar o Senhor independente das circunstâncias? Independente se eu estou bem, independente se na minha casa está tudo bem, eu vou adorar ao Senhor. Nós cantamos assim. Jó, ele não culpou, mas ele adorou ao Senhor. Queridos, está difícil? Não culpe, não questione, comece a adorar, entrega seu coração, se abra a Ele. Comece a falar para Ele, Deus, por mais que eu não estou entendendo, mas eu vou viver isso, eu vou passar por esse processo. Deus, eu quero que o Senhor, nesse tempo, o Senhor me ensine, o Senhor me instrui, o Senhor me faça uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor, uma pessoa madura, um filho maduro que ame a sua palavra independente das circunstâncias. Se eu tenho dinheiro ou se eu não tenho, se está tudo bem, se eu tenho saúde ou se eu não tenho saúde, eu vou servir a Deus a qualquer custo. A qualquer custo. Um dia Deus olhou para mim, para você, alguém que era pecador, alguém que não tinha esperança, alguém que não tinha mais perspectiva de vida, olhou para mim, para você e falou, eu acredito em você, eu vou morrer na cruz por você. E hoje você está aqui porque alguém não desistiu de você. Então não desista da sua vida, não desista dos seus sonhos, não desista dos planos de Deus para a tua vida e para a tua casa. Não desista. Quantas vezes começamos a passar por tantas situações e nós queremos questionar. Jó, se nós pegarmos aqui e começarmos a ler, nós somos inspirados a olhar para a vida dele e falar, não. Assim como Jó passou, assim como Jesus venceu, eu também vou vencer. Se hoje nós estamos falando de Jó e tantos outros homens e mulheres de Deus na Bíblia venceram, passaram por processos, daqui a um tempo, saiba que alguém pode estar olhando para a tua história e inspirando em você e você nem sabe. Você vai desistir agora? Você vai desistir agora? Caio, deixa no jeito. Ou a Nicole. Sabe, quando a gente olha para Jó, a gente vê alguém que passou por todas as dores, mas não desistiu. Quando nós olhamos para Jó, nós vemos que Jó, ele reconhecia a bondade, a misericórdia de Deus. Quando nós olhamos para Jó, nós vemos Jó não desistindo. Olha o que diz Jó em 42, capítulo 1. Uma das últimas palavras de Jó. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum plano de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, não pode ser frustrado. E para caminhar para a conclusão, essa semana eu recebi esse vídeo. Desde quando o pastor pediu para eu pregar essa noite, Deus tem falado muito ao meu coração sobre Jó. E essa semana especificamente eu recebi esse vídeo. Pode pôr aí. Apaga a luz. Você é feliz? Sem dúvida e sem medo de errar. Eu sou completamente feliz. Pela família que eu tenho, pelos amigos que eu tenho e, principalmente, em primeiro lugar,
Graças a Deus. Passa uma mensagem aí pra mim. Pelo Zap, vá. Vamos lá. Já tô com meu celular aqui, ó. Vamos ver. E ele é ligeiro, viu? Pronto. Foi pra mim essa mensagem mesmo. Desistir não é uma opção. Viu? Nunca. Jamais. Um vídeo curto. Quem sabe vocês já viram essa história. Às vezes a gente quer desistir por tão pouca coisa. Ah, mas você não está na minha pele, pastora. Você não está passando o que eu estou passando. O Ministério de Louvor pode subir. Você não está vivendo o que eu estou vivendo. Queridos, eu não posso estar vivendo o que você está vivendo. Eu não posso estar passando as dores que você está passando. Mas de uma coisa eu e você temos em comum: um Deus. Um Deus que conhece o meu e o seu coração. Um Deus que nos sonda. E o mesmo Deus que livrou Jó é o mesmo Deus que vai livrar você. Desistir não é uma opção. Como eu disse, existem muitas pessoas olhando para mim e para você e se inspirando na sua história. Quando nós olhamos para Jó, nós podemos nos inspirar nele. Quando nós olhamos para Ana, nós podemos nos inspirar nela. Quando nós olhamos para Maria, a mãe de Jesus, nós podemos nos inspirar nela. Quando nós olhamos para tantos homens e mulheres de Deus, nós podemos nos inspirar neles e podemos avançarmos. Está doendo? Os dias estão difíceis, mas desistir não é uma opção. Nunca foi uma opção. Queridos, eu e você, o que nós mais precisamos é do Senhor. Nos dias bons e nos dias maus, o que nós mais precisamos é do Senhor. Sabe por que nós vamos passar assim um dia mau? Porque nós estamos assegurados numa palavra que é viva, numa palavra que é eficaz, numa palavra que transforma e numa palavra que muda a história e muda destino. E a palavra do Senhor, nada mais. A palavra do Senhor. Por que está abatida a sua alma nessa noite? Por que você está pensando em desistir? Por que você está olhando para tantas circunstâncias e está falando, não dá mais? Entenda, querido, que a última palavra vem do Senhor sobre a tua vida. A última palavra de Deus sobre a vida de Jó foi a do Senhor. E se nós olharmos, Deus restaurou a sorte de Jó. Deus restaurou. O mesmo Deus que restaurou a sorte de Jó é o mesmo Deus que está aqui e vai restaurar a tua casa, vai restaurar a tua família, vai restaurar a tua empresa, vai restaurar a tua vida, vai restaurar o teu ministério, vai restaurar a tua família. Para isso você precisa crer e sem duvidar. Às vezes nós não avançamos mais porque nós não cremos, nós duvidamos mais do que cremos. Queridos, comece a acreditar. Comece a acreditar. Ah, mas o ano está acabando. E daí que o ano está acabando? Uma só palavra de Deus, tudo pode mudar. Uma palavra de Deus, tudo pode mudar na tua casa. Tudo pode mudar na nossa nação. Tudo pode mudar na nossa cidade. Uma palavra só. Então, meu querido, se coloque de pé nessa noite. Se coloque de pé, reconhecendo que Deus está com você. Reconhecendo que tudo que você precisa é do Senhor. Às vezes a gente fala, mas o nosso país está assim, tá? Queridos, pode estar, mas o que nós precisamos é de Deus. Ele que nos sustenta, Ele que nos guarda, Ele que nos livra, Ele que nos protege, Ele que faz nós passarmos pelo vale da sombra da morte. Tudo é dEle, tudo é para Ele. Aleluia. É para Ele. Respira fundo assim junto comigo. Está respirando por causa dEle. Você está vivo, é por causa dEle. A tua família está de pé, é por causa dEle. Reconheça isso, querido.
Não foi por causa de um governador, não é por causa de ninguém, é por causa dele, por ele, para ele sempre será todas as coisas. Todas as coisas. Você quer desistir por quê agora? Não é hora de desistir, é hora de avançar. Ah, mas ninguém está entendendo. Não precisa entender, só precisa viver os propósitos de Deus para a tua vida. Ah, mas pare de questionar, querida. Às vezes a gente murmura demais, a gente é ingrato demais, a gente vive tantas coisas. Comece a trocar a murmuração, a ingratidão, os questionamentos por palavras de adoração ao Senhor, por palavras de exaltação ao Senhor. Qual tem sido a sua postura mediante as lutas? Quer desistir? Quer desistir do seu casamento? Para que desistir do seu casamento? Para que desistir das suas amizades? Para que desistir dos seus sonhos? Para que desistir da tua igreja? Queridos, Deus tem algo muito maior. Não desista. Se nós olharmos para a história de Jó, Jó poderia ter desistido sim. Falando para quê? Jó poderia ter dado tantos argumentos ao Senhor. Mas por mais que ele estava passando por dias de dores, ele permaneceu. O grande segredo para você avançar é permanecer. Mesmo que você não entenda, mesmo que você não compreenda, permaneça até o fim, porque o Senhor vai te honrar. Amém? Nós vamos adorar o Senhor agora com essa canção. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos nessa hora. Fecha nessas horas. Aleluia. 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 Feche os seus olhos. Não é tempo de desistir, queridos. Não é tempo. 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 Aleluia, Espírito Santo. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Vem tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Poderia chamar vocês para vir aqui à frente, mas quando eu estava preparando esse sermão, Deus falou muito forte. Não é tempo de chamar as pessoas à frente, é tempo de você orar pelas famílias. Então, se você está perto de alguém da sua família, encoste aí perto dela. Satanás tem se levantado tanto contra as famílias, mas ele tem se levantado para cair por terra. Satanás não vai governar a sua casa, querido. Satanás não vai governar a sua família, porque a palavra de Deus diz que você e a sua casa vão servir ao Senhor, e essas promessas, elas estão vivas. E se você está sozinho, não está perto de ninguém da sua família, chega aí perto de alguém, ore por essa outra família. Eu gostaria que ninguém ficasse sozinho. Ore, sabe, quem sabe existem famílias passando por tantos dias difíceis,
famílias que têm enfrentado tantas lutas, famílias que têm enfrentado tantos desafios, mas nós vamos orar, nós vamos declarar sobre a tua casa a bênção do Senhor. Assim como nós cantamos uma canção, que a bênção se derrame até 1000 gerações, bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre os teus filhos. Comece a orar aí, eu quero ouvir o seu clamor. Dê as mãos, isso tem alguns que estão de mão dadas, que estão junto, que estão em famílias. Dê a mão. Se você está perto do seu filho, da sua filha, ore por ela. Pai, mãe, se você não está, comece a orar pelos seus filhos. Comece a orar pela sua casa. Comece a declarar restauração, vida. Isso, comece a declarar. A família é do Senhor Jesus. Aleluia. Comece a orar, igreja. Isso, comece a declarar sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida da tua esposa, sobre a vida do teu esposo. Aleluia. Isso. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agora nós queremos orar por cada família aqui representada. Pai, abençoa essas famílias nessa hora. Abençoa as famílias que estão em casa. Quem sabe, Pai, existem famílias aqui passando por dias difíceis, passando, meu Pai amado, por dias cheios de turbulências, por adversidades. Pai, nós declaramos que a mão poderosa do Senhor vai sustentar essa casa, vai sustentar essa família. Nós declaramos vida sobre o lar. Nós declaramos restauração física, restauração emocional, restauração na saúde, restauração. Nós declaramos vida sobre os lares. Nós declaramos, Pai, que os corações dos pais se converterão aos filhos e dos filhos aos pais. Que nós teremos filhos obedientes aos pais. Nós teremos homens que cumprirão o sacerdócio, meu Pai amado, dentro do lar. Nós declaramos que terão mulheres, que serão mulheres sábias, que irão, meu Pai, edificar o seu lar no Senhor. Pai, nós declaramos a bênção do Senhor sobre cada família agora. Pai, nós repreendemos todo devorador, todo migrador, todas as mentiras, todas as ciladas que Satanás tem lançado contra esta casa. Não vai prosperar, não vai prosperar. E nós declaramos a tua palavra que nós e a nossa casa serviremos ao Senhor, ao Senhor, ao Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor agora. Aplauda, mas também glorifique ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia, aleluia, aleluia.